Se eu tivesse que explicar como alguém realmente sai do zero absoluto para construir riqueza, eu não começaria falando de dinheiro. Eu começaria falando de submissão. Porque antes de ser pobre financeiramente, quase todo mundo é pobre psicologicamente. Vive obedecendo, pedindo permissão, esperando validação, acreditando que esforço silencioso será recompensado por algum sistema invisível. Eu sei disso porque eu vivi exatamente assim. Acordava cedo, cumpria horários, aceitava ordens, recebia um salário que mal cobria o custo de existir e, no fundo, carregava um ressentimento mudo. Não era falta de capacidade, era excesso de obediência. Maquiavel escreveu que a fortuna é como uma mulher e que prefere os audaciosos aos cautelosos. Ele não falava de sorte, falava de postura, falava de quem decide parar de reagir e começa a impor. O dia em que tudo começou a mudar não foi quando ganhei mais dinheiro. Foi quando parei de esperar que a vida me autorizasse a crescer. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela versão de mim mesmo presa num ciclo previsível, eu diria: não é sobre largar o emprego agora. É sobre matar a mentalidade de servo antes que ela mate você. Riqueza sempre foi consequência de uma habilidade dominante. Nenhum homem enriquece apenas trabalhando duro. Ele enriquece quando domina algo que cria alavancagem sobre o tempo, sobre pessoas ou sobre sistemas. Maquiavel chamava isso de virtu, a capacidade de moldar circunstâncias instáveis à própria vontade. No mundo moderno, isso significa escolher uma arma, um ofício, uma habilidade que multiplique impacto. O erro da maioria é confundir ocupação com poder. Trabalham muito, mas em funções que não escalam, não controlam, não impõem nada. O primeiro movimento estratégico é mental. Olhar para o mundo como um tabuleiro e não como uma prisão. Eu fiz algo simples, quase banal, mas decisivo. Pesquisei quais profissões concentram riqueza, não para copiá-las cegamente, mas para entender onde o poder se acumula. Empreendedores, investidores, criadores, engenheiros de sistemas, financistas. Depois disso, fui brutalmente honesto comigo mesmo. Onde existe interseção entre curiosidade real e capacidade de execução, onde eu teria mais controle e menos dependência. Eu percebi que não suportava hierarquias longas, não tinha paciência para décadas de validação institucional e não queria passar a vida obedecendo a alguém que pensava menor do que eu. Empreender não era glamour, era soberania. Era o caminho mais curto para não precisar pedir permissão. Mas esse caminho cobra um preço que poucos estão dispostos a pagar: isolamento. Não se constrói império cercado de pessoas que pensam pequeno. Maquiavel alertava que alianças erradas destroem governantes antes mesmo dos inimigos. Quando comecei a mudar minha forma de pensar, achei que seria apoiado. A reação foi o oposto: dúvida, ironia, desinteresse. Não porque me odiavam, mas porque minha ambição expunha o conforto deles. Quando você começa a sair da média, você se torna um corpo estranho no próprio círculo. Eu falava de livros, estratégias, planos. Eles respondiam com distrações, fofocas, anestesias sociais. Foi ali que entendi uma verdade dura. Crescimento cria distância, não por maldade, mas por incompatibilidade. Evolução é seletiva. Quem não acompanha tenta puxar de volta. Eu me afastei, não anunciei, não discuti. Apenas reduzi acesso. Foi solitário, sim, mas foi nesse silêncio que minha mente finalmente ficou audível. Todo homem que busca algo grande passa por um período de exílio. Napoleão foi exilado antes de dominar a Europa. O próprio Maquiavel escreveu sua obra mais poderosa, quando estava banido de Florença. O fraco chama isso de solidão. O forte chama de preparação. Energia é finita. Cada conversa desalinhada drena foco. Pessoas sem ambição sugam motivação disfarçadas de realismo. Protegi minha mente como um governante protege sua cidade. Portões fechados, vigilância constante. Quando cortei laços que zombavam dos meus objetivos, não perdi amigos. Ganhei espaço, ganhei silêncio, ganhei concentração. E foi aí que a transformação real começou. Porque uma coisa é sonhar, outra é pensar como alguém que constrói. Mas Maquiavel também advertia:
Isolamento sem direção gera delírio. Depois de afastar o ruído, você precisa substituir o ambiente. Não basta sair do meio fraco. É preciso se aproximar do meio forte. Poder se transfere por proximidade. Você se torna parecido com quem observa de perto. Se quer subir, precisa olhar para cima, não para os lados. Eu fiz uma lista de pessoas que já viviam a vida que eu queria. Não ídolos, mas estrategistas. Pessoas que haviam construído algo real. Estudei não só o que faziam, mas como pensavam. O tom, o ritmo, as decisões. Na Renascença, aprendizes conviviam com mestres. Hoje isso acontece por livros, vídeos, ambientes certos. Mas existe um erro fatal: admirar sem transformar. Estudo sem ação vira idolatria. Eu não queria ser fã, queria ser rival. Quando você muda essa lente, o medo desaparece. Você percebe que os poderosos não são deuses, são homens que começaram antes. Essa mudança mental ativa algo perigoso, ambição estratégica. Você começa a estudar o tempo, o risco, a velocidade. Maquiavel dizia que o sábio faz imediatamente o que o tolo deixa para depois. Enquanto uns esperam segurança, outros constroem vantagem. E isso nos leva ao ativo mais negligenciado de todos: tempo. A maioria desperdiça horas, como se fossem infinitas. O homem que quer enriquecer trata cada minuto como recurso de guerra. Madrugadas, fins de semana, intervalos. Tudo vira preparação. Eu consumia conhecimento enquanto outros se distraíam. Áudio, leitura, anotações. Mas não de forma caótica. Tudo direcionado. Informação sem alvo é fuga disfarçada de produtividade. Um príncipe governa rumo a uma conquista específica. Eu defini meu campo. Tudo fora dele virou ruído. Foco cria tração. Tração gera autoridade. Autoridade vira dinheiro. Ainda assim, estudar à distância tem limite. Chega um momento em que você precisa entrar nos ambientes onde o poder circula. Na Florença de Maquiavel, isso acontecia em cortes e salões. Hoje, acontece em salas fechadas, eventos, encontros onde decisões reais são tomadas. Esses lugares cobram entrada, não em bajulação, mas em investimento. E aqui surge a barreira que separa curiosos de construtores: o medo de pagar o preço. A maioria acumula esperando segurança. Os que sobem investem antes de se sentirem prontos. Maquiavel dizia que introduzir uma nova ordem é perigoso e incerto. Toda revolução pessoal exige risco. Quando minha ambição ultrapassou meu conforto financeiro, eu entendi o teste. Ou avançava, ou ficaria preso estudando para sempre. Fiz investimentos que doeram. Não por impulso, mas por cálculo. Estagnação custa mais caro que erro. Aquele desconforto me forçou a crescer. Quando você remove rotas de fuga, sua mente entra em modo de sobrevivência criativa. Necessidade gera engenhosidade. Os fracos veem dívida como prisão. Os fortes veem como arma. Não porque ignoram o risco, mas porque sabem que conforto é o maior inimigo da conquista. Entrar nesses ambientes foi humilhante no início. Eu não era ninguém. Observava mais do que falava. Prestava atenção em quem controlava a sala sem elevar a voz. Quem era ouvido. Quem era ignorado. Poder real é silencioso. Maquiavel ensinava a observar os grandes homens e imitar o que funciona. Não apenas discursos, mas comportamentos. Eu comecei a ir com propósito, nunca apenas para consumir, sempre para contribuir. O poderoso respeita movimento, não promessa. Quando você deixa de ser espectador e passa a ser peça, portas se abrem. Existe uma lei invisível aqui. Influência nasce da utilidade. Faça-se necessário e nunca precisará implorar por acesso. É assim que alianças se formam. Não por simpatia, mas por valor percebido. Essa é a base. Antes de falar de vendas, dinheiro ou escala, é isso que precisa estar sólido. Mentalidade de soberania, corte de vínculos fracos, proximidade com o forte, uso agressivo do tempo e disposição para pagar o preço da transformação. Sem isso, qualquer tentativa de enriquecer vira fantasia motivacional. Com isso, o jogo muda completamente.
E é a partir daqui que o próximo estágio começa: transformar presença em influência e influência em domínio real. A partir do momento em que você entra nesses ambientes, uma verdade se torna impossível de ignorar. Riqueza não nasce do trabalho em si, mas da capacidade de convencer outros a trabalhar, comprar, investir ou acreditar. Todo império, seja político ou financeiro, foi construído primeiro na mente de alguém e depois vendido ao mundo. Maquiavel entendia isso profundamente. Para ele, governar era, antes de tudo, dominar percepções. O príncipe não vence apenas com força, mas com narrativa. No mundo moderno, isso se chama persuasão. A maioria das pessoas tem habilidade, esforço e até boas ideias, mas morre pobre porque nunca aprendeu a vendê-las. Não vender produtos apenas, mas vender visão, competência, segurança. Eu também cometi esse erro. Durante muito tempo achei que bastava ser bom, que o reconhecimento viria naturalmente. Mas mérito silencioso é invisível. Se você não controla a narrativa sobre si mesmo, alguém menos competente vai controlá-la no seu lugar. Foi quando entendi que vendas não é manipulação vulgar. É leitura de natureza humana. É saber o que as pessoas realmente desejam, não o que dizem desejar. Maquiavel afirmava que os homens são movidos principalmente pelo medo e pelo desejo. Todo discurso eficaz toca um desses dois pontos. Quando comecei a estudar vendas como estratégia e não como técnica, tudo mudou. Percebi que cada conversa é uma negociação de status. Quem explica demais perde poder. Quem hesita transmite fraqueza. Quem fala com clareza e convicção cria autoridade mesmo antes de provar resultados. Antes de convencer qualquer pessoa, você precisa ter se convencido. Voz insegura denuncia mente insegura. O homem que acredita profundamente no próprio caminho não precisa implorar adesão. Ele impõe respeito pela postura, mas persuasão sem direção vira desperdício. O próximo salto é precisão. Riqueza não é um conceito místico, é matemática aplicada com disciplina. Enquanto muitos sonham com números abstratos, os que constroem calculam. Maquiavel dizia que metade da vida é regida pela fortuna, mas a outra metade está sob nosso controle. Essa metade é estrutura, métrica, clareza. Quando você define um objetivo concreto, ele deixa de ser fantasia e vira território. 1 milhão não é um sonho distante. É um conjunto de metas diárias, semanais, mensais. Quando fiz essa decomposição pela primeira vez, algo aconteceu. A ilusão caiu. Eu parei de querer e comecei a executar. Cada dia passou a ter uma função. Cada ação, um propósito mensurável. Consistência deixou de ser motivação e virou identidade. Mesmo assim, o caminho não suaviza. Pelo contrário, quanto mais você sobe, mais resistência encontra. Dúvidas internas, rejeições externas, falhas visíveis. Maquiavel alertava que nada é mais difícil do que iniciar uma nova ordem. O mundo testa quem tenta sair da fila. A maioria desiste aqui, não por incapacidade, mas por esquecimento. Esquecem por que começaram, esquecem o custo da mediocridade. É nesse ponto que entra a disciplina da fome. Não a fome literal, mas a tensão constante entre onde você está e onde deveria estar. Eu aprendi a olhar para a minha realidade não com negação, mas com desconforto produtivo. Esse incômodo é combustível. Quando você o anestesia, estagna. Quando o usa, avança. O fraco chama isso de frustração. O forte chama de fogo. Riqueza, no fim, é reflexo de domínio interno. Quem não governa a si mesmo, nunca governará recursos. Quem busca conforto cedo demais será governado por quem aceita desconforto por mais tempo. Maquiavel não romantizava a virtude moral. Ele falava de eficácia, de resultado, de sobreviver e impor vontade num mundo instável. Os homens que constroem fortunas não esperam que a fortuna os favoreça. Eles a pressionam. Eles agem antes de se sentirem prontos. Eles entendem que segurança é ilusão e que progresso exige risco calculado. A diferença entre quem acumula e quem apenas sonha é simples. Um aceita a dor temporária da construção. O outro
prefere a anestesia permanente da estabilidade. Quando você começa a operar assim, algo curioso acontece. As pessoas sentem, não sabem explicar, mas sentem. Sua postura muda, sua linguagem muda, sua tolerância à mediocridade desaparece. Você para de justificar decisões, para de pedir permissão, para de explicar sonhos para quem não pode compreendê-los. Isso não te torna arrogante, te torna claro, e clareza assusta, porque obriga os outros a confrontarem a própria estagnação. Muitos vão se afastar, outros tentarão te puxar de volta, poucos se aproximarão. Esses poucos são os únicos que importam. A riqueza verdadeira não é apenas dinheiro, é liberdade de movimento, é não precisar mentir para si mesmo, é escolher com quem conviver, onde estar, no que investir energia. É saber que você pode perder tudo e ainda assim reconstruir, porque o ativo real está na sua mente. Maquiavel entendia isso. Por isso suas ideias sobreviveram a reis, impérios e séculos. Ele falava para quem queria governar a própria vida, não para quem buscava a aprovação. Se existe uma verdade brutal sobre enriquecer do zero, é esta: ninguém vai te salvar. Nenhum sistema vai te recompensar por boa intenção. Ou você aprende a dominar o jogo, ou será peça nele. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes estava difuso, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais do que parece e mantém esse tipo de conteúdo vivo por aqui.